Muito bem, amados irmãos, queridos amigos, com muita alegria eu vos saúdo na paz do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Glória a Deus, pela sua bondade e misericórdia, de nós estarmos aqui fazendo mais uma live. Quero convidar algumas pessoas. Acho que nossa amiga Benta, irmão Edson, a paz do Senhor, a nossa amiga Benta, boa noite, Deus abençoe a sua vida. Estou convidando aqui algumas pessoas para participar conosco da live. Depois nós estaremos dando início aqui a uma palavra. Quero convidar algumas pessoas, irmãos, para participar da nossa live, em nome de Jesus. E depois estaremos começando aqui em nome de Jesus. Glória a Deus. Só um pouco. Os irmãos aguardem, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito bem. Convidei algumas pessoas aí. A nossa amiga Benta, Deus abençoe sua vida. Lembrança aí o nosso companheiro, amigo Cláudio. A nossa amiga Neide, ali da cidade de Viçosa. Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família. O nosso irmão Edson, ali da Independência, aqui vizinho Aldo Rodrigo. Nosso irmão, companheiro, Deus abençoe a sua vida. Em nome de Deus, a sua família. A nossa amiga Clérna Ferreira, acredito que da cidade de Viçosa, se não for a memória. Se não for, ela me ajuda aí, me corrija, certo? Deus abençoe a vida de cada um de vocês e a família de vocês. Eu quero nesta noite trazer um texto muito importante. Não vou ser muito longânimo hoje, mas é um texto de esperança para nossas almas, para a nossa vida diante de Deus. Seria muito bom que nós, cristãos, fôssemos pacíficos em ouvir mais de Deus, em ouvir mais as coisas de Deus na nossa vida. Às vezes somos pacíficos. Irmã Caliane Barroso, Deus abençoe a sua vida, tá certo? Em nome de Jesus, Deus abençoe. Nossa vizinha aqui, vizinha da gente. Deus abençoe a vida da irmã Geraldo, do nosso amigo Barroso, sua família. Deus abençoe. Viu? Muito bem. Contudo, é verdade. Deus abençoe. Amados, seria muito bom que nós, a irmã Francinaide, a paz do Senhor, Deus abençoe sua vida, a vida do irmão Jânio. Deus continue abençoando a sua saúde. Amados, repetindo, seria muito bom que nós tirasse um pouquinho de tempo para ouvir algo de Deus. Existe uma coisa muito importante que poucos seres humanos sabem disso. Eu digo pouco, comparando com o mundo. Vamos dizer, no nosso país temos aproximadamente 214 a 215 milhões de habitantes, né? No globo Terra, hoje nós chegamos a mais de 7 bilhões de habitantes. Então, fazendo uma análise dessa imensa porcentagem, poucas pessoas sabem que existe uma coisa dentro de nós chamada espírito. Entendemos que o homem ele é tricotomista. O que é tricotomista? Alguém que ele é corpo, alma e espírito. O que é o corpo? Aquilo que vemos.
O que é a alma? A alma são as emoções, são as nossas emoções. E o que é o espírito? O espírito é aquilo que Deus nos deu, que Ele soprou lá no Jardim do Éden, né? Ah, minha tia Adélia, né? Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família. Lembrança aí, o meu companheiro amigo Den, Deus abençoe, tá certo? Em nome de Jesus. Então, eu fico a meditar muitas vezes quando nós achamos que o assunto espiritual, o que é um assunto espiritual? Um assunto espiritual é algo, né? Olhando dentro da ótica bíblica, é algo que os nossos olhos naturais não conseguem ver, evidentemente. Mas a Bíblia nos revela claramente que a vida espiritual é o que interessa a Deus. Entre Deus e os homens é o que Deus interessa. Deus não está interessado com outra coisa. O motivo de Deus é resgatar, né, o espírito do homem que está, ou que foi, ou que está manchado pela culpa do pecado. Essa é a realidade, certo? Essa é a realidade. E Deus, em Cristo Jesus, se entregou, dando uma oportunidade de resgate, de nos resgatar, né? Nosso amigo Antônio, né? Deus abençoe a sua vida lá de Soda, filho da irmã Ana, né? Deus abençoe a sua vida, meu filho, viu? A vida da sua família, né? Que Deus possa falar mais e mais ao seu coração e aqueles que estão nos ouvindo, né? Deus abençoe, certo? Então, é importante nós entendermos que a nossa alma, ela foi manchada pela queda de Adão e Eva. Todos nós conhecemos essa história. Quem não conhece essa história, né? Então, essa alma manchada pelo pecado, ela prejudica o nosso espírito, o qual deseja ter uma comunhão com Deus, né? O que é que nós entendemos dentro da teologia? Nós entendemos que o homem, ele recebeu o sopro de Deus. Você precisa entender que o que é alma vivente, né? Os animais também são alma vivente. Os animais também têm as suas emoções, né? Com instintos. O homem tem as suas emoções com consciência. O que nos torna consciente é o Espírito, algo que recebemos de Deus. Lembra-se do que diz de início? Diz de início que Deus disse assim: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Deus não estava falando de uma formatura em si, do corpo, de dedo, mão, não. Mas Deus estava falando de consciência, de escolhas, de caráter. E que isso foi, né, o caráter que existia em Adão e Eva, infelizmente, foi tirado das suas vidas. Ou seja, o caráter de Deus que existia em Adão e Eva foi tirado das suas vidas após a queda dos mesmos lá no jardim. Todos nós conhecemos essa história, tá certo? Então é importante nós sabermos. Mas graças a Deus, como disse Paulo, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para nos dar uma oportunidade de nós se reconciliarmos com Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, se não for a memória, diz: porque todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Ou seja, o pecado, ele nos separa de Deus. E aí você pode dizer assim: meu amado, que contradição é essa? Então, se o pecado nos separa de Deus, não há ninguém em comunhão com Deus. Pelas nossas atitudes, pelas nossas obras, não teríamos nenhuma questão, ou desculpa, não teríamos nenhuma condição
de termos uma comunhão com Deus. O que faz nós termos uma comunhão com Deus é justamente a pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. A irmã Eleni Holanda, Deus abençoe sua vida, minha irmã, Deus abençoe. Então, nós precisamos compreender isso. Nós só podemos alcançar uma comunhão com Deus através de Jesus. Preste atenção, que às vezes a gente prega e às vezes não consegue chegar ao entendimento do homem. Mas deixa eu dizer aqui uma coisa importante para você. Você precisa entender que Deus, né, criou, pela sua misericórdia, um método de salvação, ou seja, um método que eu e você não teríamos condições de cumprir. Mas ele criou um método chamado amor, revelado em Cristo Jesus. Jesus morreu lá na cruz para todo aquele que crê, que aceita como único e suficiente Salvador, certo? Ele será restaurado diante de Deus pela morte de Cristo Jesus, o nosso Senhor. É isso que as pessoas precisam entender. Não é, as nossas ideias não serão válidas diante de Deus, né? O nosso pensamento, o que eu acho, né? O que eu acredito que está separado do que Deus quer, não nos validará diante de Deus. A única coisa que consegue nos validar diante de Deus é a morte de Cristo Jesus, nosso Senhor. Para nós ficarmos aqui mais bem nítido, uma coisa importante. Quando Jesus morre na cruz, quem estuda a Bíblia sabe o que eu estou dizendo, quando Jesus morre na cruz, né, ele é separado de Deus. Existem especulações, as pessoas acreditam, eu quero respeitar nesse método, né, que isso não enforca a nossa fé de maneira nenhuma, que há pessoas que dizem que Jesus teve medo da morte. Eu quero respeitar isso claramente. Mas eu entendo, olhando à luz da Bíblia, que Jesus não teve medo da morte. De maneira nenhuma. Essa minha vida, ninguém tira. Eu dou. Jesus se entregou à morte, não é? E vou dizer aqui um paradoxo muito interessante. A morte morreu. Olha, isso é um paradoxo, mas é verídico, é bíblico. Quando Jesus morreu, ele venceu a morte morreu. Ou seja, Jesus morreu na cruz para matar, certo, irmão? Para exterminar a morte que separava o homem. Vamos dizer que nós conseguimos compreender. Se você tiver alguma dúvida, você pode ler lá no capítulo de número 2, versículo de número 14, se não me foge a memória, o livro aos Hebreus. Antes de Jesus morrer, quem tinha o poder da morte era, segundo a Bíblia, o diabo, o adversário de Deus. Lembra-se que Jesus morreu, foi lá, desceu as mansões baixas da terra, e lá ele tomou o poder da morte, ele tomou a chave. Vocês sabem disso, né? Está registrado isso lá no livro do Apocalipse. Essa morte, a morte que nos separava de Deus, não era a morte física, e nem é a morte física que nos separa de Deus. A morte que separa o homem de Deus é a morte espiritual. Deixa eu explicar aqui para você. Quando Adão e Eva pecaram, eles, automaticamente, quando eles pecaram, eles foram expulsos da presença de Deus. Primeiro, Deus deu sentenças, Sentenças. A terra seria maldita por Adão, Eva seria aumentar as suas dores de parto, A serpente teve a sua sentença e o próprio adversário de Deus teve a sua sentença, o diabo, que seria pisado pelos pés de Jesus, Isso foi o que disse Deus: você ferirá o seu calcanhar, mas ele pisará a sua cabeça. Deus estava proferindo, um plano de salvação para o ser humano. Ou seja, o homem, quando Deus coloca o homem no jardim do Éden, observa uma coisa importante. Deus, olha, no dia que você comer dessa árvore, certamente morrerá. Deus não estava prometendo salvação, não. Deus estava prometendo
morte. E quando o homem realmente peca, ele já perde o caráter divino, o caráter de Deus que existia nele, e agora eles, né, reconhecem que estão nus. Ou seja, a questão agora, eles já sabiam discernir após a queda o que era o mal. Eles já conheciam o mal. Então eles perderam o caráter de Deus, a semelhança de Deus que foi criada, ou que Deus deu lá no Jardim do Éden. Eles perderam com a queda. E não tinha promessa de salvação. Olha que coisa interessante. Após isso, né, vale salientar que aí entra o plano amoroso de Deus, né? Houve um plano amoroso de Deus. O homem já não tinha mais como se justificar diante de Deus. O homem já não tinha como ser salvo, ser perdoado diante de Deus. Já não podia, de maneira nenhuma. Mas Deus abre um precedente. Deus já tinha um plano, evidentemente, né? Deus ali é Deus de presente, né? Nós trabalhamos com 3 tempos. Presente, passado, presente e futuro. Tudo para Deus é presente, né? Então, Deus já tinha um plano, evidentemente, com certeza, né? Ele não planejou na hora. E agora Deus promete um escape, né? Um escape para a salvação. E aí nós vamos vendo o trabalhar de Deus em toda a história. Então, as pessoas precisam compreender isso. Aí, Adão, a primeira morte que Adão causou após a queda foi a separação de Deus. É chamado de morte espiritual. Eles são banidos da presença de Deus, do Jardim do Éden, onde eles viviam, conversavam com Deus. Eles foram expulsos pelo próprio Deus. E aí, após essa morte espiritual, vem agora a causa da morte física. E aí nós vamos ver o primeiro registro pela Bíblia foi quando houve o primeiro homicida entre os 2 filhos de Adão. Então é importante nós salientarmos isso. Irmão José Ferreira, Pai do Senhor, Deus abençoe sua vida, meu irmão. Então a gente precisa parar mais um pouco, né? Remir mais o tempo, ouvir mais a palavra, ler um pouco a palavra. Paulo diz, remindo o tempo por quantos dias são maus. O que é remir? É resgatar tempos que muitas vezes estamos perdendo e não somos pacíficos, pacientes de ouvir a palavra. Muitas vezes nós somos impacientes, parece que se sentimos aborrecidos quando a gente vê alguém falar de Deus, né? Eu não estou falando, irmão, daquelas pessoas que usam as redes sociais para querer mídia, para ir que eu vou dizer isso aqui, Deus está mandando dizer. Eu acho, do meu ponto de vista, até um plano, né, de meninice. Seria melhor que ocupe 5 minutos, 3 minutos, 1 minuto, 10 minutos, dentro daquilo que Deus lhe capacitou, para falar de Jesus, do amor de Deus. Mas o que nós vemos hoje é as pessoas querendo ganhar dinheiro com TikTok, com sei lá com o que, com tanta coisa, que é um joinha, uma estrelinha, eu sei lá o que. Não, claro, se alguém quiser dar, a gente, mas não deve ser o nosso intuito. O nosso intuito deve apresentar Jesus como Salvador, mostrando às pessoas a necessidade que ela tem que reconhecer, que somente através de Jesus é que nós podemos chegar no céu. E eu quero aqui, irmão, só ler um texto aqui muito interessante, né? Para não ficar aqui só nas minhas palavras. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz, né? Capítulo 8, versículo 24. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperarmos o que não vemos com paciência, o aguardemos. Ou seja, Paulo está se referindo aqui de quê? Paulo está se referindo que nós devemos ser esperançosos naquilo que Deus em Cristo Jesus nos prometeu. Devemos ser esperançosos, ainda que não vemos. Paulo diz, se nós estamos vendo, de que esperarmos? Né? O que há uma coisa muito interessante, né, que a gente precisa compreender, que existe uma diferença entre esperança e fé. Ou confiança, né? Há uma diferença entre esperança e fé. Minha amiga Leidiane, ali da cidade de Viçosa, Deus abençoe a sua vida e a vida aí da sua família, do nosso amigo Américo, Deus abençoe. A gente precisa entender o que é esperança e o que é fé. O que é fé?
né? Fé é acreditar no que Deus falou. E a esperança é confiar no caráter de Deus. Deus nem falou nada para você, né? Mas você confia em Deus. Deixa eu citar aqui um exemplo dentro da área pentecostal. Glória a Deus. Irmão Ranieri Medeiros, Deus abençoe sua vida, a vida da sua família, meu irmão. Deus abençoe. O que é isso? Vejamos só. Quando nós estamos na igreja, um culto muito bonito, muito avivado, que Deus usa alguém, Deus quer usar alguém em profecia, Pai, Senhor, soldado. E a gente sai alegre do culto porque Deus nos prometeu, né? Então a gente está crendo. Mas aí também Deus não fez aquela promessa na hora que mais você estava precisando ouvir uma profecia. Bom, Deus não falou comigo da forma que eu queria ouvir, mas eu vou continuar confiando no caráter de Deus, vou continuar confiando nele. Isso chama-se esperança. Fé é acreditar naquilo que Deus falou. Esperança, confiar em Deus, mesmo ele não tendo dito nada, mas você sabe que ele é capaz de cumprir na sua vida. Ele sabe, você sabe, eu também sei que Deus não tendo dito nada na hora que eu mais precisava ouvi-lo, ele não falou nada comigo, mas eu vou continuar confiando nele. Jó tinha confiança. Jó disse, ainda que ele me mate, nele esperarei. Isso chama-se confiança. E Deus não tinha prometido nada para Jó. É isso que nós devemos fazer, né? O que faz muitas vezes um cristão cair, o que faz nós cairmos, é desconfiar de Deus. É isso que faz nós cairmos. É desconfiar de Deus. Eu até acreditei, porque Deus falou, creio, né? Leu a Bíblia, creio, mas eu começo a desconfiar que Deus não está sendo fiel no que Ele falou, na sua palavra, nos seus ensinamentos. Isso é desconfiar de Deus. E quando a gente desconfia de Deus, isso é pecado. Por isso que Paulo diz, a esperança, ela é diferente. Se esperarmos aquilo que estamos vendo, não é esperança. Olha o que é que Paulo diz. Não é confiar. Se eu já estou vendo, eu não tenho que confiar. Eu já estou vendo. Confiar é acreditar no caráter de Deus. Glória seja dada ao nome de Jesus. É isso que nós temos que diferenciar as coisas. Muitas vezes nós adentramos dentro da igreja só naquela expectativa, né, de que Deus vai falar comigo. Deixa que Deus já está falando pela palavra. Mas a nossa expectativa é que Deus fale da forma que nos interessa. Eu queria que Deus levantasse, né, uma irmã, vou usar aqui a nossa linguagem evangélica, eu queria que Deus levantasse um vaso para falar. Você está querendo, né, ou eu estou querendo, né, que Deus fale para que eu creia, mas eu estou desconfiando de Deus. Ele não está me ouvindo, eu estou sofrendo, eu estou na luta, eu estou abandonado, ninguém me abraça, ninguém gosta de mim, estou passando uma luta, estou quase à beira da morte e Deus não me faz, eu vou morrer e Deus não faz. Mas a nossa confiança é como Paulo disse, para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. E quando Paulo falou esta palavra, Paulo estava preso, a sua primeira prisão decretada por Roma. Paulo estava preso, mas ele disse, para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, quando ele escrevia uma das suas cartas para a igreja de Filipos, no capítulo 1, versículo 21. Então é importante nós sabermos disso, né? Então, o que nós e as pessoas precisam entender, que nós temos que confiar em Deus. Eu preciso confiar, eu tenho que confiar que Jesus morreu na cruz para me dar uma oportunidade no céu, para me dar uma morada eterna. Eu não posso desconfiar de Deus. Agora, existe uma coisa que eu também preciso entender. Para eu alcançar essa promessa, eu preciso amar aquele que morreu por mim. Eu preciso procurar a fazer menos de mim e mais para ele. Ou seja, eu não posso fazer o que eu gosto que desagrade a Deus. Eu preciso provar o meu amor com ele, né? E o meu amor não tem que ser provado por palavras, né? Então, nós precisamos compreender isso, né? Por isso que muitas vezes algumas pessoas dizem, o que é que os crentes dizem que vai morar no céu? Porque nós temos confiança no que Jesus falou. Ele prometeu
Ele falou, e se eu procurar viver uma vida afastada do pecado, sendo eu pecador, porque eu sou pecador, mas procura viver uma vida afastada do mal, tento, luto para que não seja vencido pelo mal, né? Não é isso que vai me salvar, de maneira nenhuma, só o sangue de Jesus. Mas, para isso, eu preciso me renunciar. Jesus, olha só, se eu fizesse tudo de bom, que é impossível, mas digamos que eu faça tudo de bom dentro da sociedade, nem por isso eu vou morar no céu, né? Não vou morar no céu, somente através do sangue de Jesus. As pessoas precisam entender isso, né? Retornando aquilo até que eu lembrei-me agora, quando Jesus estava no Jardim do Éden, irmão Odinei, da paz do Senhor, Deus abençoe, viu? Deus abençoe a senhora e a família. Quando Jesus estava no Jardim do Éden, que estava lá angustiado, Jesus estava com medo da morte. Jesus estava angustiado porque ele precisava se separar de Deus. E aí você diz, qual é a questão de separar de Deus? Porque Jesus agora, sabe o que era que ele ia receber de todos nós? A nossa culpa. Por que Jesus tinha que receber a nossa culpa? Porque ele estava pagando toda a nossa culpa para que agora, através dele, o caráter de Deus fosse restaurado em nós. O caráter de Deus fosse restaurado em nós. Então, é importante nós sabermos disso. Outra questão muito importante, já para encerrar, é que às vezes, até entre nós, e as pessoas não querem, os crentes deviam não morrer. Há pessoas que dizem isso, não é a todos. Por que os crentes morrem? A gente precisa entender que a morte expiatória de Cristo não foi para eu viver aqui eternamente. Não. Foi para resgatar a minha alma. Me reconciliar com Deus. Cristo não morreu para redimir o nosso corpo. Cristo morreu para redimir a nossa alma. O nosso corpo será redimido, restaurado. Segundo escreve o apóstolo Paulo no capítulo 15 da sua primeira carta aos Coríntios, que o nosso corpo será redimido, restaurado no dia do arrebatamento, da ressurreição e do arrebatamento. Paulo diz que aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade. E Paulo diz assim, e tragado foi a morte pela vitória. E Paulo ainda diz assim, onde está o teu aguilhão? Ó morte, onde está o teu aguilhão? Paulo fala como se a morte tivesse ouvido. Ele está tão inspirado que ele diz, ó morte, onde está o teu aguilhão? Porque o aguilhão do pecado é a morte. Ou seja, a morte foi o pecado foi quem realmente tem sido o aguilhão da morte. Essa é a realidade. Então, Deus vai nos chamando da forma que Ele quer, né? Mas nem todos, Paulo diz, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Muitos já partiram para a eternidade e outros vão partindo enquanto Jesus não voltar. Mas quando Ele voltar, todos que com Ele morreram, diz Paulo, com Ele também viveremos. Então, que Deus em Cristo nos abençoe, nos dê da sua graça, que a nossa esperança não deve ser. Eu vejo até cristãos, e eu quero até aqui respeitar, mas às vezes tão iludido com bênçãos passageiras. Mas não foi Deus que deu, mas não se apegue a elas, usufrua delas sem que se apegue a elas, não é? Eu fico, menino, mas você tem Bíblia para isso? Mas foi Deus que deu. Sim, irmão, eu sei, Deus deu, mas aqui tudo é vaidade. Salomão, escrevendo em Eclesiastes, tudo indica que já foi na sua velhice, ele diz que tudo que o seu coração desejou fazer, ele fez. Ele diz tudo, mas ele diz, eu vi que tudo é vaidade. Salomão teve a bênção de Deus, né? Mas ele viu que tudo era passageiro. As bênçãos de Deus que nós recebemos aqui na terra, devemos ser gratos. A gratidão é algo importante, mas não devemos achar que já é o suficiente, porque achamos que somos
abençoados, que já estamos dentro da vontade de Deus. Existem bênçãos por motivos, que às vezes não conseguimos entender os motivos daquela bênça, o que Deus quer trabalhar em cima daquela bênção, às vezes nós nem entendemos isso, né? E a gente às vezes se acha, né, o último barco do oceano, né? Mas não é assim que funciona. As bênçãos de Deus devem ser gratas. Devemos ser gratos às bênçãos de Deus, mas elas são passageiras. O que Jesus requer de cada um de nós mesmos, na realidade, é a nossa comunhão para com Deus através da sua pessoa. É isso que Deus requer de cada um de nós. As demais coisas, Ele acrescentará. E Deus tem as suas formas de trabalhar. Deus trabalha com uns na bênção, Deus trabalha com outros na prova. É assim que Deus sabe trabalhar, Ele sabe trabalhar. E Ele não está sendo injusto de jeito nenhum, porque Ele sabe como trabalhar. Deus trabalhar na saúde, Deus trabalhar na vida de outros através da doença. Ele é quem sabe como trabalhar. Ele é quem sabe converter a nossa vida. As pessoas precisam compreender isso, né? Muitas vezes nós se maldizemos tanto. Meu Deus, eu estou na prova, Maria. Minha amiga Isaltina, mãe da minha amiga Ruth Keller, aí na cidade de Viçosa. Dê lembrança aí a minha amiga Ruth Keller, Deus abençoe sua vida, a vida de vocês, em nome de Jesus. Então, é importante nós sermos sabedores disso. Observe, o problema de algumas pessoas, não estou dizendo com todos, é porque não lê a Bíblia. E acha que muitas vezes tudo que a gente está falando aqui é invenção da nossa cabeça. Mas é só ler a Bíblia. Olha, Jesus, uma certa feita, Jesus na terra, ele estava aqui na terra, não aqui no Brasil, evidentemente, mas nas terras da Galiléia, da Judéia, Jesus mandou os seus discípulos fazer uma missão evangelística, mandou eles pregar o evangelho para os judeus. E nessa caminhada, né, Deus usou os apóstolos, os discípulos, eles fizeram muito milagre mesmo. E quando eles voltaram da missão que Jesus tinha mandado, eles chegaram muito alegres. Jesus, foi muito milagre. O Senhor precisava ver. Era muito milagre. Lá os demônios eram expulsos, os paralíticos andavam. Jesus olhou para eles. Nada disso chamou a atenção de Jesus. Não. Até porque quem estava usando eles era o próprio Deus. Mas Jesus disse: não alegrai-vos somente por isso. Alegrai-vos porque o vosso nome está escrito no livro do céu. Eu vou traduzir para algumas pessoas se porventura não souber. Jesus está dizendo: não se alegre só porque vocês, né, têm realizado isso através do meu Pai, mas porque vocês têm uma morada no céu. Entendeu, meu amigo? Não tem dúvida que nós entendemos. Não há dificuldade de entender. Nós podemos ter dificuldade de crer, mas não de entender. Aí é outro assunto. Mas Jesus deixou isso muito esclarecido. Vocês não se alegrem só porque vocês fizeram milagre, porque vocês expulsaram demônio, não, porque curar não. Se alegre porque vocês têm um nome escrito no livro da vida. É lá que está a sua pátria. Foi isso que Jesus quis dizer. E aí, há uma coisa importante para encerrar. Quando Jesus diz, lá no capítulo 14, Jesus disse assim: não se turbe os vossos corações, credes em Deus. 14 de João, tá? Credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Jesus deixa bem claro que há milhares de moradas no céu. Milhares. Para toda a raça humana. Agora, nem todos vão chegar lá, porque não crê, não aceita, aí já é outra coisa. Mas Jesus deixa bem claro que a oportunidade é para todos. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Agora Jesus, ponto. Aí Jesus diz uma coisa interessante: mas vou preparar lugar. Peraí, Jesus acabou de dizer que tinha morada. E ele agora vai preparar? Tem ou não tem? Tem. Jesus está dizendo que os céus existem e que a salvação existe. Mas para isso, ele teria que pagar um preço. Ele disse: mas vou preparar lugar. Ele disse: na casa do meu Pai, se não fosse assim, eu não vou ter dito. Mas vou preparar lugar. Ele está dizendo: para vocês entrar lá, é preciso que eu pague o preço. É isso que Jesus está dizendo. E ele tinha que pagar o preço por nós, redimir a nossa alma. O sangue de Jesus, ele inocenta diante de Deus todas as almas que verdadeiramente vêm a ele. Você tem que entender que uma coisa, é Deus quem considera isso. Não tem que ser eu ou você que tenha que considerar. É Deus que considera. Foi ele que implantou esse amor derramado na cruz do Calvário, para ele mesmo aceitar.
Ele aceita o que ele determinou. Ele não aceita o que eu creio, o que eu determino, não. Ele aceita o que ele determinou. Então a morte de Jesus nos dá garantia, a mim e a todos quanto realmente crê, uma morada no céu ou uma vida eterna, como você queira compreender. Que Deus em Cristo nos abençoe, nos dê da sua graça. Esperamos que esta palavra seja esclarecedora, né? Espero que você entenda e que eu continue firme, confiando em Deus, mesmo nas lutas que eu passo, nas dificuldades, mesmo sem Deus estar em silêncio comigo, né? que eu queria ouvir a voz de Deus, né? Nítida, como vocês estão me ouvindo. Muitas vezes a gente fica desesperado, que Deus quer que na hora que eu estou aqui, eu estou na peia, eu estou chorando, estou doente, estou morro, não morro, e Deus não está nem aí. Mas eu preciso confiar no caráter de Deus. A gente precisa estar dizendo: Jesus, o teu sangue me comprou. Eu creio que o teu sangue me comprou em qualquer circunstância da vida. Na hora da morte, eu estou morrendo. Está morrendo, estou. Mas o sangue de Jesus me comprou. E como disse Jó, e um dia eu o verei face a face. Que Deus em Cristo nos abençoe, nos dê da sua graça e possamos estar esperançosos. E você, meu amigo, que nos escuta, medite, leia a palavra, não se apegue aos seus pensamentos. Quero lhe respeitar, mas não se apegue aos seus pensamentos, o seu pensamento religioso. Se apegue a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus nos abençoe e nos dê da sua graça. Eu quero orar por todos, agradecendo esse momento. Deus eterno, Pai santo e poderoso, muito obrigado por tudo, por todos aqueles que nos ouviram pacientemente. Que a tua misericórdia esteja estendida na nossa vida, na minha vida, na vida dos que ouviram, e que a tua palavra possa achar lugar, Senhor, no coração daqueles que nos ouviram e também no meu coração. Pai amado e santo, usa-nos, Senhor, para fazer a tua obra. Que possamos ver o teu reino crescer, as almas vivas, não as que partiram, mas as que estão vivas, ainda possa ser alcançada pelo teu perdão, pelo teu amor e a tua misericórdia. Assim nós oramos e somos gratos, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém. Muito obrigado.